Olá, galera! Tudo bem com vocês? Bem-vindos ao meu canal. Hoje eu quero falar com vocês de um arquétipo que não é muito conhecido. Bom, vocês conhecem através dos desenhos, dos filmes infantis, mas é um arquétipo muito poderoso que envolve poder, manipulação, jogos, conhecimento. Então, eu acho bom vocês conhecerem sobre como estamos falando de conhecimento, de truques. Se ele está nas sombras, ele pode ser muito antiético e colocar muito poder e falta de ética é pedir pelo caos, pela bagunça, pelo domínio. Parece meio Harry Potter, né? Meio assim, mas eu prometo que vai fazer sentido porque a gente vai relacionar com a modernidade. Quando eu conseguir explicar para vocês, vocês vão entender o porquê esse arquétipo é muito perigoso e porquê cabe a vocês estarem atentos e quando vocês verem, né, perceberem, esse personagem tem o arquétipo do científico sombrio, do científico louco. E talvez em vocês, porque lembremos que um arquétipo não é algo ruim. Ele apenas é ruim se ele estiver nas sombras. Quando ele está na luz, na sua versão em pé, positiva, ele é positivo e ele é muito poderoso para o bem também. Então, se prepare para conhecer o que está por trás do arquétipo do científico louco ou o científico nas sombras. O científico louco seria esse personagem que tem muita vontade de aprender, de descobrir, de entender coisas, não só o mundo material. Ele não procura o conhecimento padrão que todo mundo tem acesso, ele quer algo profundo, oculto, por isso ele corre atrás, ele tem muita vontade de aprender e de conhecer coisas. O arquétipo do científico é aquele, não sei, eu lembro agora do macaco louco, mas eu não lembro se ele fazia coisa com as pessoas. Mas é aquela vibe, sabe? De alguém que é muito inteligente, porém que faz experimentos muito antiéticos. Em One Piece também tem uma sessão, não é temporada, né? Não lembro, porque faz tempo que eu não vejo. Mas tem, né, onde eles vão numa ilha onde tem um científico que é uma pessoa, uma tutora de várias crianças e ele faz vários experimentos, né, super antiéticos, que trazem vários prejuízos para aquelas criancinhas. Quando você vê, né, essas cenas, é um pouco, inclusive, por se tratar de um anime, os animes às vezes são pesados, né, mas ele trazer essa ideia, né, da moral, da ética em pessoas inocentes é um pouco pesado. Mas é muito comum. Infelizmente, esse arquétipo, o científico louco, é uma coisa que nos últimos dias estourou. Esse arquétipo está muito em alta hoje em dia. Ainda falando, né, desse arquétipo do cientista louco ou do cientista nas sombras, temos o clássico do Dr. Frankenstein, né, que fazia, né, as múmias, as pessoas, né, aquela onda meio cabreira ali. Então, temos esse arquétipo na sociedade, está forte na nossa cultura, né? Lembremos que os arquétipos estão armazenados no inconsciente coletivo, por isso que temos, né, em todos os lugares essa mesma história, todo mundo conhece esses arquétipos. A gente também vem no Naruto, né? Eu acho que Sasuke e aquela galera lá também tinha, né, essa vontade de aprender, mas iam guiados por, quando ele tá na sombra, né, por uma coisa que às vezes é antiética. Então, é esse personagem que busca aprender, que procura muito conhecimento. Eu também gosto de relacionar esse arquétipo com o arquétipo do bruxo escuro, porque ambos trabalham, né, com conhecimento oculto e se estiverem nas sombras, podem fazer algo negativo para as pessoas, podem trazer... Normalmente, uma das características desse arquétipo é a falta de impacto emocional no coletivo. Tá, eu tenho minhas ideias, eu tenho meus planos, eu vou colocar em prática para descobrir como se forma, e não me incomoda nem um pouquinho saber que no caminho eu vou machucar animais, pessoas, crianças, pessoas inocentes. É aquela... Gente, parece super, fantasia. Mas até pouco tempo não se colocava aquele selinho nas coisas que diz não testado em animais. Então antes se testava em animais, as pessoas faziam, né? Tem toda uma história por trás de como tinha uma falta de ética enorme antes. E continua tendo, só que agora é mais sutil. Mas a gente vai chegar nisso depois. Primeiro definindo o arquétipo, né? Então, o bruxo escuro, me lembra bastante, porque o bruxo escuro trabalha nas sombras. Sabe Harry Potter? A galera lá de Sonserina, que também, né, tem esse desejo por conhecimento, por isso aquilo. Mas são crianças jovens que já têm, né, uma inclinação
pelo lado sombrio, né? Quando você faz bullying, trata mal alguém, faz alguma coisa assim, isso prova que você está distante da consciência, né? Você está um pouco mais dormindo nas sombras. Então você vê esses comportamentos, né, da galera de Sancerina, eram os malvados, os meninos maus. Então traz, né, essa ideia do bruxo escuro. E por isso eu relaciono os dois, porque o cientista trabalha com ciência, o bruxo escuro trabalha com conteúdo que é sigiloso, muito sigiloso. Bom, os dois são, mas já vai ficar claro quando eu falar dos exemplos. Mas ambos os arquétipos, tanto o cientista como o bruxo escuro, se eles estiverem na luz, são super positivos, super positivos. E existem vários também cientistas que estão com esse arquétipo na luz, né? E bruxos também que estão com esse arquétipo na luz. Então, quando eles estão na luz, eles têm, né, essa vontade por aprender, por estudar, por melhorar. Me lembra muito Jung. Jung, né, ele foi aquele bruxão moderno que procurou desvendar os mistérios do inconsciente coletivo, fez o mapa dele ali. Então, ele me traz uma relação direta com o bruxo na luz e também com o cientista na luz, porque ele fez ciência, né? A psicologia só é psicologia se ela for ciência. E ele fundou a psicologia analítica. Então, maior referência de arquétipos, né, do bruxo e do cientista na luz. Mas, na escuridão, tem um monte. E é disso que vamos falar, porque obviamente vai ser um desabafo sobre isso e como isso daí está acontecendo, né, na cara dura. Para começar a falar dos arquétipos das sombras modernos, eu não sei nem como qualificar isso, porque todos têm um impacto. Mas vamos começar pela comida. Os cientistas loucos gastronômicos. Gente, se você tiver 5, 7 reais na sua bolsa, você pode comprar literalmente uma carga poderosíssima de dopamina. Um doce, um salgadinho, alguma coisa que você vai comer e vai parecer o céu nesse momento. Isso daí é te vender literalmente dopamina. Então, os científicos loucos nas sombras, né, produzem, colocam cores e colocam isso, aquilo, e não se importam se cada vez eles estão usando mais material lixo, mais mal para o ser humano. Não tem um equilíbrio, não, eu quero ver como vai ser, eu quero ver como que aquela pessoa vai reagir, eu quero ver as pessoas comprando, isso vendendo, entendeu? É mais aquela coisa. Então, as pessoas ficam, né, cegas, né, compram, como não tem uma advertência, só agora, depois que eles deixam viciados, as pessoas têm uma advertência, né, mas antes não tinha. Então agora vocês, come, mas você já tá acostumado mesmo, todo mundo faz, você já se acostumou com a barriguinha, com a gordurinha demais, então, né. Mas isso daí sim, é em níveis baixos, mas é o científico louco sombrio. Ó, eu tenho uma ideia, eu tenho um plano, e eu sei que pode ter consequências, e vai ter consequências, mas eu não ligo pro coletivo. Eu ligo só para meu experimento e provar que dá certo minha teoria. Outro exemplo dos científicos loucos no nível básico, no nível inocente, inofensivo, é a galera do marketing e da projeção audiovisual, que você vê, aqueles que fazem filmes, que fazem vídeos, que fazem propagandas, juntam várias coisinhas para causar um impacto em você, para te induzir. É música, é efeito, é câmera lenta, é várias coisas que fazem você também sentir coisas. E normalmente coisas que eles querem que você sinta. Então também é uma coisa antiética, se você está com fins que realmente só vão beneficiar seu bolso, né? Porque eu tenho um domínio em vídeo e imagem, porque eu sei sobre símbolos, porque eu sei sobre inconsciente coletivo, e é por isso que depois a gente vai falar sobre os magos sombrios da atualidade. Então eu conheço tudo isso e faço isso sem te avisar, com o propósito de servir alguém maior, alguém que pagou, que fez alguma coisa para eu focar, né, nesse alvo. Então também é aquele científico sombrio que está testando coisas com você sem sua permissão, com o objetivo dele comprovar que a teoria dele é real, que ele tem conhecimento suficiente para fazer o que ele está fazendo dar certo. Vemos, né, que ambos os arquétipos são arquétipos muito poderosos, porque se eles querem, eles podem trabalhar sem seu consentimento. Então isso reforça a importância de conhecermos mais sobre esses arquétipos. Depois eu colocaria as pessoas que trabalham com estética, sabe? Cirurgias, retoques, isso, aquilo, porque também essas pessoas não olham o todo. Tem pessoas que vão pedindo alguma coisa, uma harmonização, isso, aquilo, mas a pessoa, se ela tivesse dado mais atenção, veria que a pessoa tem um mau jeito, que ela tem sei lá, algum problema nos dentes, na boca, alguma coisa que está fazendo essa imperfeição dela. Algum hábito, né? Às vezes a pessoa é orelhuda, puxa bastante, faz alguma coisa, não sei.
Se ela tivesse realmente a intenção de ajudar aquela pessoa, ela conseguiria olhar por trás, né? Sendo um doutor, um médico, alguém formado, poderia dar mais atenção, mas não. Eles procuram mais coisas, que se você já não se gostava, que você se gosta ainda menos. Você já observou que isso dali também tá errado? Isso daqui, isso daqui, isso daqui. A pessoa sai, né, falando, meu Deus, eu achava que era feia, mas eu sou horrível. Então, você sai nessa, né, com uma mentalidade, mesmo se você não faz, né, você sai sabendo que você tem que fazer várias coisas, porque várias coisas podem acontecer de errado. Então, é claramente, né, o científico loucos, eu acho que já num nível mais alto, né, porque você vê, tem pessoas, nossa, a gente já viu tanta coisa, né, as pessoas fazem umas coisas super diferentes, as pessoas mexem onde não tem que mexer, arrumam um lugar, mas desarruma outro, também inclui, né, deveria ter falado antes, mas as pessoas das farmácias, esses remédios, tanta coisa que, te ajuda aqui, mas traz um monte de causa negativa ali. Quer fazer aquela dependência que você sempre esteja tomando remédio para dor de cabeça, tomando remédio para dor disso, aquilo, sendo que tem várias coisas naturais que podem ser usadas preventivamente. Tipo, eu demorei muito tempo para descobrir que minhas dores de cabeça era por falta de óleo, né? Nosso cérebro tem óleo, eu não tomava certinho ômega 3 ou outras coisas que facilitam a passagem do ômega 3 pela cabeça e pelo corpo. Então, depois que eu comecei a tomar, você percebe que, nossa, eu não preciso tanto de remédio de dor de cabeça ou isso, aquilo. Você vê que você pode prevenir isso pagando muito menos. Mas eles não falam isso, porque não convém, eles querem que você continue consumindo, pagando, sentindo aquela dependência. Vem como tem, né? Parece uma obra, assim. Por isso que eu digo que se relacionam os dois, o científico louco e o bruxo sombrio. Porque são pessoas que usam seu conhecimento para manipular nas sombras, né, as coisas, sem uma postura ética, sem uma postura justa. Então, vocês já ouviram falar sobre que conhecimento é poder, mas poder na mão errada, poder nas sombras, é caos, é domínio, é tortura silenciosa. Então, saibam já desde hoje que vocês não estão, né? O mundo não está como está pelo acaso, né? São várias coisas que funcionam de formas específicas para manter o caos, manter a tristeza, manter a dependência, manter várias coisas. Saiba que tem pessoas muito que estudam e se dedicam a vida inteira a estudar algo para poder ter domínio e poder. Então, agora falando sobre as pessoas modernas que têm o arquétipo do bruxo sombrio, eu quero destacar aquelas pessoas da elite. Eu sei que todo mundo já tem, né, uma teoria de conspiração, de que no fundo tem, né, os Illuminatis que dominam o mundo, e que tem poderes, e que tem conhecimentos. A probabilidade de que isso seja real é muito mais alta do que isso ser falso. Porque existe muita coisa. As pessoas que, né, que têm já essa paixão por estudar, por conhecer, quanto mais você estuda, mais você percebe que você precisa aprender mais coisas, porque existe muita coisa além do que a gente sabe. Então, tem grandes probabilidades que isso seja verdade. E as provas disso são quando eles estão em eventos. As pessoas pensam que, não, você está sendo uma pessoa moralista, você está vendo a maldade onde não tem. Mas, gente, esses shows, esses lugares onde, né, se coloca símbolos, a cruz virada para baixo, roupas vermelhas, temática oscura, não é uma coisa assim só por fazer. São pessoas, né, sabe quando você consegue alguma coisa na vida e você tá feliz e você quer comemorar com seus parceiros? Ainda mais se seu parceiro foi o que te ajudou a conquistar isso na vida. É tipo vamos comemorar. Então, usam, né, agradecem, né, em forma simbólica, imagina, eles fazem, não só ele, mas todos vocês que estão vendo, né, apreciarem os símbolos e se comunicarem simbolicamente com isso, porque o inconsciente percebeu. Você não percebeu? Não importa, o teu inconsciente pessoal percebeu. Lembremos que linguagens simbólicas é o começo. Por muitos anos a gente se comunicou com símbolos. Então, nosso inconsciente percebe na hora o que você não percebeu. E é aí que eu venho, né, com os magos sombrios, porque eles estão várias vezes trazendo ideias, colocando sigilos com carga energética em símbolos que projetam, que colocam, e todo mundo fica sem entender nada, né, levando na brincadeira, mas não é brincadeira, por que você teria tanta necessidade de colocar tantos símbolos? Quando você conhece sobre símbolos, você descobre muita coisa. Por exemplo, se eu colocar um sol embaixo, a lua, ou coisas assim, simbolizando um ataque, eles já não deixam, porque já entenderam que esse símbolo significa o masculino e o feminino. Então, a IA, os algoritmos entendem, então o teu inconsciente também entende, ele conhece. Por isso que às vezes você termina de ver algum vídeo e você sai com uma energia meio ruim, ou uma coisa meio estranha, assim, porque você recebeu a informação. Eu lembrei de uma cena em Black Mirror, quando eu vivo colocando nessa parte do episódio muito legal das IAs,
Tem uma parte onde aquele científico, né, o científico menino, jovem, né, que depois tá velho, tá desenhando, né, um QR Code. Daí ele termina de desenhar e os oficiais perguntam, né, mas daí não dá pra ver nada, a gente não entende. Prontinho. E aí? O que é isso? Código. Eu não entendo código. Não, mas o sistema entende. Era impossível burlar o firewall lá de fora. Do Estado para abrir um backdoor para o bando, permitindo acesso a toda essa potência suculenta. Pense que o inconsciente é assim também. Não importa se você tá entendendo. Por isso seria super antiético se eu começasse a colocar vários símbolos. Eu, quando coloco símbolos, explico pra vocês o que é isso, aquilo. Entende? Então aquele bruxo sombrio, ele age nas sombras, sem ética, sem pensar no impacto coletivo. Então tenham cuidado com essas coisas. E se você tiver, né, vontade, ou se você sentir, né, que pode ter um desses arquétipos nascendo em você, leve ele pra luz, né? Pense sempre na ética. Será que vai fazer bem para as outras pessoas? As outras pessoas também vão ficar mais felizes, vão se beneficiar, vai ser uma coisa acessível, vai ser uma coisa que vai trazer paz e não caos para a cabeça dela? Ou não? E você que não tem, né, nunca sentiu essa afinidade por esse arquétipo, pense que cada um de nós temos o poder de ser um alquimista. Porque o ser humano ele tem essa capacidade de transformar o outro se ele quiser. Então, use isso também na luz, vá com intenção, se você vai ver alguém, uma amiga, alguém, vá com essa intenção de, o que eu posso fazer para mudar, para deixar uma sementinha de algo bom, para transformar a situação. Se uma pessoa está mal, como eu posso chegar lá e, né, fazer aquela alquimia? Não vá pelo caminho de, como eu posso enganar, como eu posso fazer eu ganhar muito e as pessoas ganharem pouco. Não vá nesse pensamento. Às vezes a gente tem esse pensamento, né, quando você está mais no inconsciente, né, naquele lado sombrio, porque temos, né, uma ideia fixa de que as pessoas que trapaceiam, que fazem as coisas no escuro, se dão melhor na vida. Mas não, isso daí só acontece porque as pessoas que são boas, às vezes, elas têm uma crença errada de que dinheiro e ser uma boa pessoa não vão juntos. E é só uma crença disfuncional, que não é verdade. Você pode ser uma pessoa muito legal e ser muito rico, porque, enfim, para continuar sendo e passando, né, essa energia e tendo possibilidade de ajudar mais pessoas. Mas também você pode ser uma pessoa que tem tudo e é egoísta e vai morrer só com o teu dinheiro ali, sem amor, sem nada real. E que adianta, né? É isso, obrigada por ver o meu vídeo. Espero de coração que vocês estejam gostando desses vídeos. E eu quero lembrar que se você estiver ocupado e aparecer meu vídeo no seu feed, coloca assistir mais tarde para você não esquecer de entrar nesse processo, né? Porque a gente está procurando a cura, a integração dos opostos. E isso daí, com certeza, é uma coisa que você merece. É uma mudança necessária. Obrigada e até o próximo vídeo.